Olá, queridas amigas e amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Aqui quem fala é Velocino Camargo. Eu sou um irmão de vocês, trabalhador da Sociedade Espírita Caminho da Luz, aqui de Porto Alegre, que fica no bairro Partenon. Hoje estou aqui a convite do Rubem, trabalhador desta casa, que gentilmente nos telefonou, fez contato e oportunizou esse nosso encontro. Hoje nós vamos falar então sobre conflitos familiares em tempos de pandemia. Vamos refletir um pouco sobre isso. Antes de mais nada, então eu peço a cada um de vocês, onde estiverem agora, nos seus lares, vamos nos acomodar, para que através da oração possamos entrar em contato com a espiritualidade amiga desta sociedade querida, a fim de que ela possa nos envolver nesse trabalho da tarde e ao mesmo tempo direcionar a cada um de nós as energias que estamos precisando. Então vamos orar. Deus nosso Pai, em Teu nome, Senhor, aqui nos reunimos. Nesta oportunidade, abençoados pela facilidade da conexão através das redes de internet, que possibilita que nós, em lares diferentes, possamos nos conectar, a fim de que neste momento, onde o resguardo em nossos lares se faz necessário, em razão ainda da forma como a pandemia tem se alastrado, sendo necessário o nosso recolhimento, a tecnologia oportunizou a nossa união nesses termos. Que possamos então, aproveitando do benefício daqueles que nos antecederam e trabalharam na construção dessas ferramentas importantes, para que hoje a palavra de Jesus, a terceira revelação divina, possam ser levadas a todos os lares, a todos os corações. Corações esses que nesses dias passam por dificuldades, por dores, por sofrimentos, e Jesus é o grande consolador de todas as nossas almas. Que Ele possa, assim como a equipe da Sociedade Espírita Luz e Caridade, envolver a cada um de nós e possamos sair deste encontro envoltos em uma luz de muita paz. Em Teu nome, Senhor, em nome dos benfeitores que nos assistem, nós damos por iniciado o nosso trabalho nesta grandiosa e querida oportunidade, e que assim possa ser. Muito bem, então, queridas amigas e amigos, como anunciei, nós vamos falar hoje sobre conflitos familiares em tempos de pandemia. Eu queria começar esse nosso encontro, essa nossa reflexão, trazendo aqui uma quadrinha da obra Família, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esta quadrinha é assinada pelo espírito de Marcelo Gama. Marcelo Gama, ele nasceu no final do século XIX e no início do século XX ele era um dos poetas mais expressivos do simbolismo aqui no Rio Grande do Sul. Então, Marcelo Gama foi um poeta gaúcho e esse poeta, ele assina uma quadrinha nesta obra pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que introduz aqui a nossa reflexão. Ele diz o seguinte: o lar que nada sofreu e vive somente em festa, lembra a nós quando fechada, que ninguém sabe se presta. Vejam bem, ele está dizendo que todos os lares nós vamos encontrar sofrimento, desafios, conflitos. Isso é da natureza humana. Então, aquele lar que nada sofreu, aquele lar que só vive em festa, parece uma noz quase fechada, que ninguém sabe se presta, não é mesmo? A gente só vai saber se aquela noz ela presta ou não quando a gente abri-la.
e é a família que nada sofre, a família que só vive em festa, lembra essa noz fechada, né? Que ninguém sabe se presta. Então ele está deixando, Marcelo Gama, deixando claro para nós que faz parte da nossa família esses desafios, esses conflitos, faz parte esse sofrimento das relações. É por isso que nós estamos aqui. E é evidente que a pandemia tem agravado essas situações. Mas antes da gente chegar propriamente nessa característica da pandemia, vamos ficar um pouco nesta ideia, a partir desta ideia que Marcelo Gama traz para nós, desta família, da família que sofre, que é da nossa natureza, do momento em que nós nos encontramos, do nosso estágio evolutivo. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos verificar que aqueles primeiros capítulos da obra vão traçar elementos basilares desse conhecimento evangélico estudado pelo Espiritismo. E dentre esses pilares está o pilar de que há muitas moradas na casa de meu Pai. E estas muitas moradas, elas servem para o grau de evolução dos espíritos. Então, todos nós temos um progresso. Nós iniciamos como almas simples e ignorantes e nós vamos progredir até chegar à condição de espírito puro. E vamos continuar nossa evolução. Só que para cada fase desse processo evolutivo do espírito, há um determinado mundo com as características próprias para o aprendizado desse espírito. Às vezes a gente tem a impressão de que a Terra é o único mundo habitado. A gente acha que toda a vida se resume a esta vida que nós encontramos expressão nesse nosso pequeno mundinho, no nosso planetinha Terra. E a gente lamenta por não ter mundo, que o mundo não seja melhor, a gente gostaria de um mundo mais feliz, que as famílias fossem felizes e perfeitas, mas a gente esquece, com base nessa premissa espírita, que há muitos mundos habitados e que se nós não nos encontramos em um mundo mais feliz, é porque nós ainda não fizemos o nosso trabalho de casa. Então, nós nos encontramos no mundo que nos é próprio. Se a gente olhar à noite e ver aquela multidão de estrelas no céu, estrelas essas que representam sóis, e boa parte delas com um conjunto de planetas à sua volta, então nós vamos ter ideia da quantidade e imensidão de mundos que existem no universo. Nós somos apenas um mundinho, numa determinada condição da existência humana dentro desse longo processo evolutivo. E dizem então os espíritos que a característica do nosso mundo é de um mundo de provas e expiações. Um mundo caracterizado ainda por espíritos, do ponto de vista espiritual, rebeldes, com dificuldades de aprendizado, questionadores demais, juízes demais da vida dos outros. A gente julga demais as outras pessoas, analisando demais os outros, sem olhar para dentro de nós. E rebeldes porque a gente tem levado um tempo um tanto quanto longo para o aprendizado da essência do ensinamento de Jesus, que é o governador espiritual de nosso planeta. Então vocês imaginem um grupo de espíritos que vivem em um planetinha, que trazem esses conflitos interiores, que ainda não conseguiram desenvolver os princípios básicos do amor, fazer com que esse amor se transforme em ação na sua vida. Um espírito mais rebelde. Como é que serão as relações desses espíritos? Como é que será o mundo em que habita ou habitam esses espíritos? Então é por isso que os espíritos nos esclarecem que o nosso mundo
é um mundo de provas e regenerações ainda, em fase, em transição para um mundo de regeneração. Mas ainda tem logo adiante mundos felizes, mundos ditosos, mundos celestes, que a gente vai ter que percorrer essa escala. Então, por isso que os conflitos, eles ainda são generalizados na nossa sociedade. É por isso que Marcelo Gama diz que a família que vive em festa lembra nós fechada, que ninguém sabe se presta, porque a dor, o sofrimento faz parte de toda a família, porque nós ainda somos espíritos rebeldes. É por isso que nós vamos encontrar lá no Evangelho, melhor dizendo, no Livro dos Espíritos, na questão 931. Kardec pergunta à espiritualidade: por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Por que entre nós há um grupo maior de pessoas que sofrem do que pessoas felizes? E olha só o que os espíritos respondem. Eles chegam a dizer o seguinte: olha, essa felicidade de alguns é apenas aparente, porque no nosso mundo, nesse mundo, não existe a felicidade verdadeira, a felicidade plena. Vamos ver a resposta? Os espíritos dizem o seguinte: nenhuma das classes da nossa sociedade é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz, e aí ela lhe será o paraíso terrestre. Então vejam, é um trabalho nosso, de edificação nosso, de construção nosso. E a família é tão importante que nós vamos encontrar no mesmo Livro dos Espíritos, na questão 774 e na questão 775, um norte de quais são, ou qual o principal objetivo de nós nos unirmos em família. E aí os Espíritos respondem que para nós ainda é extremamente importante a família, porque é através dela. Foi desta forma que Deus quis que nós aprendêssemos a amarmos-nos uns aos outros. Então é através dos laços de família que nós vamos exercitando este amor. Não tem outro objetivo. E vejam que nós dependemos uns dos outros. Quando a gente nasce, a gente depende dos nossos pais. A gente depende de alguém que nos alimente, que nos vista, que cuide de nossa saúde, que cuide de nossa educação, que trabalhe as questões emocionais desse novo ser, dele aprender os limites, a saber ouvir um não, a saber da felicidade, a saber da tristeza, saber conviver com isso, equalizar essas emoções. E nós, então, por isso nós dependemos uns dos outros. E exercitando, por causa desta dependência, o auxílio, nós vamos nos esforçando nesse exercício do amor, que é a nossa grande liberdade em termos de felicidade. Então, nós somos levados a esta convivência familiar para desenvolvimento destas potencialidades do amor. Porque dizem os Espíritos que se nós rompêssemos os laços de família, nós seríamos pessoas extremamente egoístas. Porque é através da família que a gente vai estabelecer esses vínculos de ajuda mútua. Ajuda mútua. E é por isso que André Luiz, na obra Nos Domínios da Mediunidade, vai dizer que a família é uma união de almas em processo de aperfeiçoamento,
evolução, santificação e reajuste. Olha só o que ele diz, que a união das almas em família é um processo de aperfeiçoamento, que nós vamos aperfeiçoar as nossas qualidades. Qualidades de amar mais de todas as formas. Amar em termos de ter paciência, amar em termos de acolhimento, amar em termos de perdão. Quanto é importante o perdão em família. A gente não vive sem perdoar e sem ser perdoado. E a gente vai reconhecer que em determinados momentos somos nós que ferimos alguém, em outros momentos são os outros que nos ferem, e que isso faz parte da natureza humana. Por isso que nós temos que aprender a exercitar o perdão, é aperfeiçoamento. União de almas em processo de aperfeiçoamento, diz André Luiz. Então nós somos chamados a fazer esses exercícios de aperfeiçoamento da alma para nós juntos nesta humanidade termos o direito de conviver amanhã numa humanidade mais sadia do ponto de vista emocional, onde o amor seja a referência das nossas relações, mas para isso é preciso exercitar em família. E esta pandemia tem nos levado a isso, a um acerbamento, né, de nós acelerarmos esses processos de contato, porque quando nós temos uma vida normal, entre aspas, não é? A gente tem muitas atividades fora de casa. Então a gente tem um aniversário fora, uma viagem, a gente sai para trabalhar. Agora, quando nós estamos em tempos de pandemia, nós estamos muito mais tempo em casa. E aí começa a aflorar os efeitos desse processo de relacionamento. E se nós não exercitamos o amor, nós começamos a ter olhos para aquelas questões que vão acentuar o nosso egoísmo. Porque a gente vai olhar para o outro e vai ver defeito do outro, erro do outro, vai começar a contar as vezes em que o outro me irrita, me tira fora do sério. Então eu começo a olhar apenas para mim. A gente acha que está olhando para o outro, vendo o defeito do outro, mas na realidade a gente quer ser satisfeito e não queremos fazer nenhuma ação nem direção ao próximo. Vocês já perceberam que quando a gente caminha na rua e a gente começar a olhar demais o chão, a gente começa no início, percebe apenas a forma do calçamento. Esse calçamento aqui é de basalto. Agora tem uma pedra gresa, agora tem um paralelepípedo. Mas se a gente começar a prestar muita atenção no chão, além do basalto, a gente vai ver os detalhes do rejunte. Vai ver se o rejunte está quebrado, qual é a extensão da falta de rejunte, o tamanho dos grãos da areia que tem no chão, porque a gente começa a perceber detalhes. Então, quando a gente começa a olhar o outro demais, com esta visão, a gente amplia aquele olhar sobre as imperfeições do outro e aquilo se torna uma relação completamente desgastante. Um tentando apontar o erro e o defeito do outro. E isso acaba se exacerbando no relacionamento em pandemia. Se a gente então não tem esse controle e nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento, de exercício do amor, nós temos que aprender a ter cautela com relação a isso. Sabem que uma vez nós fizemos aqui em nosso lar um jogo no Evangelho. E aí fica a dica para que nós não esqueçamos de realizar o Evangelho no lar nesses períodos de pandemia. É um recurso importantíssimo para a nossa família. Porque o Evangelho é aquele momento em que os bons espíritos chegam à nossa casa porque nós abrimos a porta para eles. Muitas vezes o nosso campo mental está tão fechado nos nossos assuntos tão internos e particulares, o nosso egoísmo, nos nossos desejos, que os espíritos, por mais que queiram nos ajudar, eles não encontram campo para isso. Quando a gente realiza o Evangelho no lar, é como se as nossas mentes se abrissem para a espiritualidade. E aí eles vão começar a nos ajudar.
Então, no Evangelho no Lar, nós acabamos fazendo aqui em casa, uma ocasião, o seguinte: a gente fizemos um tipo de amigo secreto, nós pegávamos o nome de um e de outro, e a proposta era o seguinte: aquela pessoa que eu peguei, eu vou observar algum ato durante aquela semana até o próximo Evangelho no Lar, de alguma coisa que aquela pessoa tenha feito e que me chamou a atenção de forma positiva. Algum gesto bonito, um gesto despretensioso, de generosidade, de carinho, de amor. Então nós fazíamos isso. Quando chegava na outra semana do Evangelho no Lar, nós, depois de feita a leitura, o comentário, nós então fazemos a parte do amigo secreto. E aí cada um então procurava reproduzir aquilo que viu de bonito no outro sem dar o nome, para ver se os outros descobriam quem é que teve aquele comportamento aquela semana. E foi bonito porque a gente foi treinando o nosso olhar para as coisas boas do outro. Quando a gente fala em aperfeiçoamento nesta união de almas, é porque nós temos que aperfeiçoar o nosso olhar bondoso, de amor em relação às outras pessoas. Porque nós fazendo este movimento em direção ao outro, vai criar um ambiente para que o outro retribua também. Agora a gente acaba ficando no lar, se provocando um ao outro e querendo dar o troco. E a gente vai botando gasolina naquele pequeno fogo que nasceu. E a gente tem que ter cuidado no lar, a sermos bombeiros neste momento. Então, o que acontece em nosso prejuízo e em prejuízo das nossas relações, alguém nos faz alguma coisa, a gente não gosta, a gente pensa assim: espera, jacaré, que a tua lagoa vai secar, não é assim? Olha, a vingança é um prato que se come frio, e a gente fica arquitetando um plano para dar um troco. E geralmente esse troco é de tão má qualidade, porque nós não somos bons juízes em causa própria. Geralmente, quando nós pretendemos dar o troco é num valor muito mais alto, porque a gente diz assim: olha, ele não vai esquecer disso. E aí nós vamos jogando a nossa felicidade fora. Por isso que o André Luiz diz também que a união de almas é um processo de reajuste. Porque as outras oportunidades que nós desperdiçamos, aniquilando uns aos outros, amargando uns aos outros, criando dores e cicatrizes uns aos outros, vai necessitar que essas almas retornem agora, porque o processo é um processo de amor. Nós temos que, como dizem os espíritos, Deus quis que dessa forma nós aprendêssemos a amarmos-nos uns aos outros, a sair do campo do egoísmo para o campo do amor. Então, se agora a pandemia tem tornado esta convivência mais forte, porque a gente está mais próximo em casa, vamos aproveitar para toda a inteligência que a gente já construiu ao longo desses milhares de anos, sejam agora empregadas esta inteligência, seja empregada agora nas técnicas do amor e não do ódio. A gente já odiou demais, a gente já machucou demais, já ferimos demais. Quem sabe nós tentamos agora amar. Eu queria encerrar essas nossas reflexões aqui sobre uma história que está na obra Obreiros da Vida Eterna, que é do irmão Gotuso. André Luiz conheceu esse irmão chamado Gotuso lá na espiritualidade. Ele tinha sido um médico na vida anterior e contou para o André Luiz a sua vida. Ele foi um médico bem sucedido, aos 50 anos de idade ele desencarna. Ele deixa esposa com um pouco mais de 30 anos de idade, com 2 filhos. Ele vai para o mundo espiritual, passa por algumas dificuldades, porque ele achara que havia comprado o seu lugar no céu através do peso do ouro, da moeda, e não foi bem assim. A gente sabe que só conquista o reino de Deus com o exercício
e com a dimensão do amor na nossa alma. Então ele passou no mundo espiritual, sofreu por algumas situações, por um certo período. Depois, quando ele acordou para o auxílio, foi para uma colônia espiritual, e isso ele está contando para o André Luiz. Ele teve a oportunidade de tempos depois, visitar a família. Qual foi a surpresa dele? Ele viu um primo, que era um primo que ele chamava de essas pessoas boêmias, um playboy, que vivia sempre de favores de um e de outro, bem relacionado com as pessoas. Ele mesmo não trabalhava e conseguia se escorar num ou no outro. E ele disse que quando ele desencarnou, deixou a família muito bem financeiramente. E percebeu que esse primo começou a se chegar junto da sua esposa, e acabou conquistando a confiança dela, começaram a namorar e depois casaram. Ele ficou extremamente revoltado no mundo espiritual. Viu aquela aproximação do primo, se aproveitando daquela situação. Ele disse, mas esse aí não vai ser nem um exemplo de pai para os meus filhos, não era isso que eu queria para eles. Ele ficou extremamente revoltado no mundo espiritual. Bom, ele contou isso para o André Luiz no final daquele dia. Eles foram até um grande ginásio para orações do final de um dia de trabalho. Naquela ocasião, uma entidade de um plano espiritual superior estava lá. Era uma senhora. Ela teceu algumas palavras, foi feita a prece de encerramento. Depois, quando ela desceu do palco, ela foi em direção ao Gotuso. E o André Luiz estava perto e começou a ouvir a conversa dos dois. Ele percebeu que aquela senhora tinha sido a mãe de Gotuso na existência anterior. E ela falava para ele o quanto ela estava feliz, porque ele estava ali no mundo espiritual, ajudando. Ele estava num grupo que ajudava as pessoas a reencarnar. E aí ela é portadora de uma notícia para Gotuso. Ela vem e diz assim para ele: meu filho, hoje eu venho aqui te trazer uma notícia. Tu ajudaste durante esses anos todos a quantidade de almas nascerem, tu cuidou com carinho no grupo onde tu estavas, para o renascimento adequado de cada um desses espíritos. Porém, agora é chegada a tua hora de reencarnar. E aí ela continua na notícia. Ela diz assim: imagine em que família ele viria. E ela vai explicar: tu virás como filho daquela que foi a tua esposa e daquele que foi o teu primo. A tua esposa lhe será carinhosa e experiente avó. E o teu adversário gratuito receberás os teus beijos infantis e com ele os eflúvios do perdão renovador. Quando as dores do desequilíbrio lhe castigarem a alma, e quando o sofrimento lhe atacar o corpo, tu serás o neto consolador, o anjo da paz em forma de criança. E aí a frase que ela deixa no final: porque ninguém, meu filho, serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Vejam que lindo. Ninguém, meu filho, serve a obra do Pai com a mente toldada pelo vinho amargoso das paixões. Era necessário que ele dissolvesse do coração dele qualquer mágoa. Então nós viemos em família também em processos de equilíbrio, de reajuste, para nos aperfeiçoar. Amados meus que estão agora conectados aqui, trabalhadores, aqueles que assistem às atividades da Sociedade Espírita Luz e Caridade, fica aqui o convite para a gente refletir sobre essa história, para a gente aproveitar cada minuto, cada instante, cada segundo no nosso lar para fazer esses exercícios efetivos do amor. Vamos fazer o máximo que esteja em nossa capacidade para acolher, para aceitar o cônjuge, a esposa, os filhos, seja um irmão. Nós estamos aqui em processo de aperfeiçoamento. Alguns de nós, muitos de nós, em processo de reajuste. E que não é num final de semana que a gente vai resolver, até porque nós levamos muitas vidas agindo sob a batuta do mesmo vício. E agora é preciso
paciência, dedicação, exercício do amor. Tenhamos fé, Jesus está conosco e vai nos ajudar nesta caminhada. Então, quero agradecer a oportunidade de ter estado com vocês e pediria que nesse encerramento me acompanhasse também mentalmente na nossa prece final. Deus nosso Pai, de infinita bondade, neste momento, Senhor, em que os lares da terra passam também por extremas dificuldades, seja no conflito de suas relações, seja muitas vezes no adeus necessário daquela alma que retorna para a espiritualidade, deixando saudades, deixando marcas profundas em nossa alma. Mas é importante que nós saibamos entender o tempo de Deus para tudo e vermos em tudo um aprendizado que renova, que eleva, que engrandece a cada um de nós. Então, por isso, Senhor, muito obrigado por esta tarde, por esta união fraterna, e que esses eflúvios de paz nos acompanhem em nossa alma. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado, então, meus amigos e minhas amigas, e que assim seja. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.